mulher e dedicação. Em uma de suas mais famosas canções, o ex-Beatle John Lennon cantou a opressão que vitimava mulheres em todo o mundo. Lennon foi assassinado em 1980, mas suas palavras ainda são atuais nesses dias em que vivemos. No Brasil, na Arábia ou na Índia, na antiguidade ou nas metrópoles de hoje. Em todas as épocas e povos, a mulher sempre teve sua posição atormentada pelas dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. Esforça-se, rompe barreiras, mas continua assombrada por um certo desprezo, nascido da aparente fragilidade que carrega. Em alguns locais, o estigma é forte, bem visível, e oprime, fere, humilha. Em outros, a vida parece um pesadelo com a violência que assusta, com o terror que espalha. Basta ligar a TV ou abrir jornais e revistas para ter notícias dos abusos impostos às mulheres. Vilipendiadas, desrespeitadas, caladas à força, elas prosseguem. Carregam famílias, assumem tarefas, adoçam os dias com o mel que só um coração delicado pode oferecer. Mesmo nos países em que é valorizada, facilmente se percebe um certo desrespeito, um preconceito camuflado em piadas e risos irônicos. Sem falar nos salários mais baixos, nas avaliações que consideram mais o corpo que a inteligência. Ou você nunca notou? Por toda parte em que se vai, basta abrir os olhos e ver as mulheres assinaladas pelo signo da generosidade. Por mais que trabalhem, sejam bem-sucedidas, realizadas, o selo feminino é o da dedicação que não conhece limites. Quer prova disso? Observe as mães e esposas de atletas e artistas. Quem, na maioria das vezes, os estimula, torce, sacrifica as horas? Quem está invariavelmente ao lado deles quando ninguém quer sonhar junto? Quem sempre acredita? E os filhos deficientes? Você já percebeu a presença materna ali ao lado? Onipresente, forte, protetora? Todos os estudos na área de deficiência física ou mental revelam que a figura materna, na maioria dos casos, é quem apoia o filho e vai em busca de alternativas, terapias, equipamentos, médicos. Mão estendida, voz cariciosa, presença constante. Mães, irmãs, avós, esposas, namoradas. Sempre ao lado, de mãos dadas, com brilho nos olhos e força nos braços. Tanta dedicação muitas vezes tem um preço caro demais. A mulher acostuma-se ao sacrifício o tempo inteiro e fica invisível. Passa a fazer parte da paisagem. Ninguém lembra de agradecer, acarinhar, sorrir de volta. Mas quem disse que ela se abate? Mulher é entidade forte, cheia de graça e de poder, capaz de fazer nascer borboletas, capaz de fazer brilhar o sol. Se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na terra, não podemos esquecer de identificar na mulher o anjo da esperança, ternura e amor. A missão feminina é espinhosa, mas, efetivamente, só a mulher tem bastante poder para transformar os espinhos em flores. O amor não seleciona. Era um casal sem filhos. Os anos se somavam, e por mais tentassem, a gravidez nunca se consumava. Aderiram a sugestões e buscaram exames mais sofisticados que lhes apontaram, enfim, a total impossibilidade de um dia se tornarem pais dos próprios filhos. Optaram pela adoção,
e se inscreveram em um programa do município, ficando à espera. Certo dia a notícia chegou inesperada pelo telefone. Temos uma criança. Vocês são os próximos da lista. Venham vê-la. Rapidamente se deslocaram para o local. Pelo caminho se perguntavam: como será o bebê? Louro, cabelos castanhos, miúdo, olhos negros. Menino ou menina? Tal fora a alegria na recepção da notícia, que se haviam esquecido de indagar de detalhes. Vencida a distância, foram recepcionados pela assistente social, que os levou ao berçário e apontou um dos bercinhos. O que eles puderam ver era uma coisinha miúda, embrulhada em um cobertor. Mas a servidora pública esclareceu: trata-se de um menino. É importante que vocês o desembrulhem e olhem. Não sei o que acontece, pois vários casais o vieram ver e não o levaram. Se vocês não o quiserem, chamaremos o casal seguinte da lista. Marido e mulher se olharam. Ele segurou a mão dela e falou: querida, talvez a criança seja deficiente ou enferma. Pense, se fosse nosso filho, se o tivéssemos aguardado 9 meses, se ele tivesse sido gerado em seu ventre, alimentado por nossas energias, o amaríamos, não importando como fosse. Por isso, se Deus nos colocou em seu caminho, Ele é para nós, e o levaremos, certo? A emoção tomou conta da jovem. Estreitaram-se num implexo demorado. É nosso filho desde já, foi a resposta. A enfermeira lhes trouxe o pequeno embrulho. Era um menino de cor negra. A desnutrição esculpira naquele corpo frágil uma obra esquelética, com as miúdas costelas à mostra. Levaram-no para casa. A primeira mamada foi emocionante. O garotinho sugou com sofreguidão. Pobre ser! Quanta fome passara! Talvez fosse a primeira vez que bebesse leite. No transcorrer das semanas, o casal descobriu que o pequeno era um poço de enfermidades complicadas. Meses depois, foi a descoberta de uma deficiência mental. Na medida em que mais problemas surgiam, mais o amavam. Já se passaram vários anos. O garoto, ao influxo do amor, venceu a desnutrição e as enfermidades. Carrega a deficiência, mas aprendeu a falar, embora com dificuldade. E todas as noites, quando se recolhe ao leito, enquanto os pais lhe ensinam a orar ao Senhor Jesus, em gratidão pelo dia vencido, ele abraça espontâneo a um e outro e diz: mamãe, papai, amo vocês. Haverá na terra recompensa maior do que a que se expressa na espontaneidade de um espírito reconhecido na inocência da infância? O filho deficiente necessita muito dos pais. Todo espírito que chega ao nosso lar com deficiência e limitação necessita do nosso amor para que se recupere e supere a própria dificuldade. O filho deficiente é sempre compromisso para a existência dos pais. Amemos, pois, os nossos filhos, sejam eles joias raras de beleza e inteligência, ou diamantes brutos, necessitados de lapidação, para que se lhes descubra a riqueza oculta. O Anjo de Karen. A adolescente aguardou o final da aula e se dirigiu ao professor. Confiava nele e por isso desejava lhe contar a tormenta que estava vivenciando. Estava prestes a sair de casa, embora não soubesse para onde ir, mas não aguentava mais a situação. Sua mãe se prostituíra, e todos os dias homens diferentes adentravam o que deveria ser o seu lar. Era uma vergonha, dizia Karen. Tenho vergonha de minha mãe. Não nos falamos há muito. O professor, experimentado nas questões do mundo, ouviu com atenção e sugeriu que ela conversasse com sua mãe. Alguma vez perguntara a ela o que estava acontecendo? Por que se permitia tal comportamento?
Mãe e filha eram como duas estranhas vivendo sob o mesmo teto. Quando uma entrava, outra saía. O tempo passou. Aquele ano se findou, e meses depois a jovem procurou o professor outra vez. Estava diferente. O rosto irradiava felicidade. Ela falara com sua mãe, um longo e doloroso diálogo. Contudo, se dera conta que sua mãe sofria de uma grave carência afetiva. A mãe falara de sua viuvez muito jovem, uma filha para criar, a rebeldia de Karen, a soma das dificuldades. E por fim, do equivocado caminho pelo qual optara. Mais um tempo passado e Karen veio dizer ao professor que ela e sua mãe tinham transferido residência, que se haviam tornado amigas, que agora costumavam fazer tudo juntas, que a mãe deixara a vida equivocada e se dedicava com exclusividade a ela. Saíam, conversavam, faziam compras, trocavam ideias. Como era boa aquela mãe, descobrira a jovem. Karen estava muito agradecida ao professor por ter sugerido que ela conversasse com sua mãe, que se aproximasse dela. Hoje, passados alguns poucos anos, Karen está casada e tem um filhinho. O genro descobriu na sogra uma pessoa especial, dedicada, carinhosa. Agora, quando o casal deseja viajar ou necessita estender-se em horas a mais no trabalho, é a mãe dedicada que fica com o netinho. Vovó, mamãe. Essas são as palavras mágicas que alimentam o coração da mãe de Karen. Em verdade, o anjo de Karen, o anjo de sua vida, que vela todos os dias por ela, pelo genro, a quem acolheu como filho, e ao netinho. O diálogo franco, honesto, ainda faz muita falta. No lar, as pessoas se isolam, magoadas umas com as outras, por palavras ditas ou não ditas, por atitudes impensadas. Tudo se tornaria bem mais fácil se as pessoas aprendessem a conversar, a perguntar porquês, a indagar de razões. Se em vez de se falar às ocultas, criar desconfianças, gerar desencontros, aprendêssemos sempre a conversar, olhando nos olhos uns dos outros, a vida se tornaria mais fácil de ser vivida. Pois o que complica a vida é cada qual ficar em seu canto, imaginando que não é amado, querido, desejado. Quando seria tão simples perguntar: por que você está agindo desta forma? Por que tomou aquela atitude? Por que não fez o que lhe pedi? Por que esqueceu do nosso aniversário? Pense nisso e adote em sua vida a atitude de nunca deixar para depois ou elucidar qualquer questão. Converse mais, participe das questões familiares, seja amigo dos seus amores. Descubra, enfim, a riqueza de cada um e enriqueça-se interiormente, tornando a sua vida plena de amor, de atitudes de afeto e bem-querer. Experimente. Perdão de mãe. A notícia chocou todos os habitantes da pequena república de Palau, na Micronésia. Um casal e seu filho assassinados dentro de sua própria casa por um homem de nome Justin, que buscava apenas alguns bens de consumo para roubar. O funeral de Ruimar de Paiva e sua família foi acompanhado por cerca de 400 pessoas na cidade de Koror, entre elas o presidente da República, profundamente abalado. Um evento, porém, marcou para sempre a vida daqueles habitantes. Presentes estavam a mãe de Ruimar de Paiva e também a mãe do assassino. Dona Ruth de Paiva, profundamente emocionada, ao fazer um pronunciamento aos presentes, pede a presença da mãe de Justin ao seu lado. As pessoas ficam em silêncio, quase sem respirar,
imaginando o que poderia acontecer naquele momento. Dona Ruth, trêmula, pega nas mãos da outra mãe, levanta-as em direção aos presentes e afirma: aqui estão duas mães. Estou certa de que a mãe de Justin orou muitas vezes por seu filho, e estou certa de que seu coração está terrivelmente ferido. A senhora de Paiva contém as lágrimas e termina dizendo: eu apenas desejo dizer à mãe de Justin que estarei orando por ela e por Justin. Segundo declaração do presidente da República de Palau, que assistiu à cerimônia fúnebre, a habilidade da senhora Paiva em perdoar permitia à nação começar um processo de cura. Disse ainda que perdoar, quando o incidente é tão recente, ajudou muitas pessoas a olharem além da tragédia e verem que podemos nos perdoar e viver juntos. Você seria capaz de perdoar passando por uma situação dessas? É natural que a resposta da maioria de nós seja negativa. O perdão ainda se faz difícil no coração das almas da terra. Mas exemplos como este, que felizmente já são muitos neste mundo, vêm nos dizer que é possível, que somos capazes de perdoar. A busca de uma vida mais feliz nos leva pelo caminho do perdão, sem dúvida alguma. Sem esquecer as mágoas, sem abandonar a vingança, não encontraremos dias melhores, tal qual sonhamos. Ninguém consegue alçar voos carregando o peso do ressentimento no espírito. Perdoar é nos libertar da angústia, do medo, do ódio. Quem perdoa compreende a justiça de Deus, que tudo vê e que nos faz sempre os únicos responsáveis por nossos atos. Quem perdoa encontra uma nova forma de amar, a da compaixão, que vê o agente do mal como alguém que sofre e precisa de ajuda. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Trabalhemos pelo perdão. Aprendamos como perdoar, dia após dia, experiência após experiência. Saudades de um menino. Ah, minha mãe, quanta saudade! Você partiu há 53 anos e ainda me vejo menino chorando a ausência da sua presença. Eu não tinha mais que 4 anos quando você partiu, deixando meu pai na viuvez e eu na orfandade. Sua ausência desencadeou profundas alterações em minha vida. Não foi somente o aconchego de mãe que me faltou. Também deixei a casa que me era lar para ser atendido por minha avó e minha madrinha. Tudo mudou. O infarto que te frustrou a vida física frustrou-me os sonhos de menino despreocupado. Quando todos os colegas de classe reclamavam de suas mães, eu somente tinha a reclamar da ausência de mãe. Busquei-te em muitas mães, tentando encontrar alguém que me pudesse dar o carinho maternal que eu idealizava. Nessa, que me recebia no lar, no final de semana, junto ao seu próprio filho, percebia que havia disciplina em demasia. Eu desejava comer ovos, muitos ovos, pois menino adorava o sabor das gemas moles. Entretanto, naquela casa havia uma norma. Ninguém ali podia comer mais do que um somente. Não porque não os houvesse ou fossem escassos, mas porque a senhora tinha medo de um tal de colesterol. Eu não podia entender, mas sabia que aquela não poderia ser minha mãe, porque minha mãe deixaria eu satisfazer a vontade de menino guloso. Noutra, que me acolheu em alegre feriado, pensei em encontrar a mãe anelada. Contudo, logo descobri
quando desejei ter tempo livre para o descanso, que ali havia uma outra norma: trabalho. E trabalho pesado. Capinar todo o terreno. E minha memória de menino recorda que era enorme, quase interminável. Com certeza minha mãe me deixaria descansar, gozar o lazer, e ainda me prenderia em seus braços um tempo longo. Ah, minha mãe, quanta saudade nos dias de festas da escola, quando compareciam todas as mães, menos a minha. Nas vitórias escolares, nas recepções de menção honrosa que outras mães comemoravam, aplaudindo seus filhos, menos a minha. Nas festividades do Dia das Mães, quando todos confeccionavam cartões, mimos para as suas mães, e podiam surpreendê-las, menos eu. Como desejei teus abraços! Quantas noites chorei a tua ausência! Aprendi que a vida continuava para além do portal da morte. Mas, se era assim, por que você não vinha me abraçar, rompendo a barreira entre o mundo invisível e o material? Sim, tive o carinho da avó que me acalentou, mas eu queria um colo de mãe. Vovó fazia o que podia, no cansaço dos seus anos e nas condições de que dispunha. Eu desejava comer pão com manteiga e queijo. Vovó me dizia que devia escolher, ou uma ou outro. E eu pensava, se fosse minha mãe eu poderia comer os dois. Idealizei-te sempre mais bela e mais terna do que minhas próprias lembranças apontavam. Esperei-te a cada dia, e em todas as noites do meu crescer sozinho, vencendo os anos da infância, da adolescência, da juventude. Então, passados os 53 anos, tu me surges, atestando da vida que não morre e do afeto que não fenece. Surges bela, culta e sábia, para te servires de mim como vaso mediúnico, filtrando-te as mensagens. E o que escreves por minhas mãos, para mim, teu filho, e para os filhos de todas as mães, luariza a dor da minha saudade sempre presente. Então, agradeço a Deus por tua ausência no ontem, que me fez fortaleza moral, e pela presença junto a mim, nas horas do hoje, quando traças o roteiro de luz que verte de minhas mãos. Obrigado, Deus, por minha mãe. Uma doce face do amor. Quanto vale um amor de mãe? Será que tem preço? Poderá haver substituto ao laço que une mãe e filho? Dizem alguns que amor materno é balela, piegas. Contudo, ao dispor na terra que o homem fosse concebido a partir do amor de dois seres que se unem e tivesse a gerá-lo o ventre materno, Deus estabeleceu bases seguras para que a criatura desenvolvesse a sua extraordinária capacidade de amar. E uma das facetas do amor é o amor materno. Consequentemente, a necessidade que sente o filho de ser amado. Certa vez uma jovem esposa, depois de 10 anos de consórcio, abandonou o lar. De algum tempo a situação se fazia insustentável, e ela decidiu começar vida nova. Abandonou esposo e filho, garoto de 6 anos. 2 anos depois, já com um novo amor a lhe fazer bater o coração descompassado e um trabalho em agência de correios, foi surpreendida por um papel dobrado em 4, que caiu dentre os tantos envelopes que ela separava para envio. Era uma folha de caderno sem envelope, destinada simplesmente a Jesus. A curiosidade fez com que ela abrisse a folha e começasse a ler. Jesus dizia a carta, escrita em letra infantil: Eu estou muito doente, tenho muita tosse. Sei que papai cuida de mim em todas as horas que não está no trabalho. Tia Margarida e tia Magda também. Mas Jesus, eu estou tão doente. E por isso eu escrevo esta carta para lhe pedir um presente. O meu aniversário está próximo. Seria possível me trazer no dia em que eu vou completar 8 anos a minha mãe de volta?
Não sei onde ela se encontra, mas o Senhor deve saber com certeza. Se o Senhor puder, por favor, Jesus, traga minha mãe de volta. Se ela voltar à nossa casa, vai se alegrar outra vez. Haverá flores nas janelas, e eu melhorarei. A minha tosse vai passar. Jesus, eu queria tanto no meu aniversário abraçar minha mãe outra vez. Sei que eu não sou um bom menino, mas eu peço assim mesmo, porque quando minha mãe estava conosco, ela sempre dizia que tudo o que se pedisse a você, você conseguiria. Eu vou ficar esperando, Jesus. Por favor, traga de volta minha mãe. A assinatura não deixava dúvidas. Era do seu filho, o garoto que deixara aos 6 anos, quando partira para sua nova vida. Rita deixou o trabalho naquele dia e voltou para casa. Bateu à porta e, surpresa, tia Margarida a viu entrar. Passou pela sala, e o marido, igualmente surpreendido, somente a olhou sem nada dizer. Foi ao quarto do filho que tossia deitado em sua cama. Ao vê-la, o garoto sorriu, abriu os braços e exclamou: Mãe, Jesus trouxe você. Existem muitos corpos que não geraram outros corpos. No entanto, se fizeram mães da dedicação em nome do amor de nosso Pai. São criaturas que sustentam vidas, que não murcharam, porque elas tomaram para si a missão de ampará-las e socorrê-las.